podem participar aí da aula, ligando o microfone ou participando do chat também, mandando suas respostas, né? Na minha aula, para quem não sabe, funciona assim, eu faço um simulado de questões do Enem e no final, ali na última meia hora da aula, 20 minutos, eu faço uma atividade de gramática, né? Eu faço aí uma revisão de gramática, beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui e vamos começar. Fiquem bem à vontade para ligar o microfone se precisar. Bom, então, hoje é a aula 5, nós vamos trabalhar com questão da simulada da interpretação de questões e também com pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Então vamos começar agora com a primeira questão do simulado do Enem. São questões hoje de 2019 e 2020 também. Começando com essa questão aqui, que é de 2019. Né? O Enem de 2019 trouxe bastante a questão das tecnologias, assim como de 2020 também. E nessa pergunta, nós temos um infográfico. Para quem não sabe, um texto assim, chamado de infográfico. É a mistura entre palavras e imagens e reúne informações diferentes sobre um assunto. Então, nesse infográfico, nós vamos ver o comportamento das pessoas na internet. Como eu sempre digo, é bom a gente começar da pergunta para depois ir para o texto. E a pergunta dessa questão é assim: de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Então, a pergunta basicamente é: o que esse infográfico revela sobre o comportamento das pessoas na internet? Vamos ler então esse infográfico para ver quais são os tipos de comportamento. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. E eu acho que vocês vão ter afinidades com essa pergunta, né? Vocês vão perceber que tem muita coisa relativa às redes sociais, né? Ou vocês vão se ver como sendo um desses. Então, por exemplo, tem o cara que é o turista em tempo integral, né? Ele posta o ano inteiro fotos das férias, deste e dos outros anos. Parece que vive viajando. E tem desses mesmo, né? Vai uma vez de férias, mas durante todo o ano vai postando fotos, como se estivesse de férias o ano inteiro. O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. Então também tem desses, né? Que tá sempre na balada. Agora com a pandemia, né? Deu uma acalmada, mas sempre teve esses baladeiros que estavam sempre curtindo a vida. O bem relacionado de ocasião, né? Que descobriu que é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. Então, esse é aquele que ele é bem relacionado só naquela ocasião, né? Não deixa passar. Na hora que o famoso aparece, né, na foto, naquela hora, ele não deixa passar, ele sempre descobre. A mãe orgulhosa demais, é aquela que faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe, que é a que posta tudo. Tem a ver com a questão que a gente viu também na aula passada sobre essa questão de expor a vida das crianças na internet. Então, essa seria a mãe orgulhosa. É esse texto que se refere àquele texto da pergunta da aula passada. Que posta tudo, posta vídeo, posta foto, mesmo que isso não seja tão legal para as pessoas, mas ela acha legal. Tem também a única bem-amada. Só ela tem o parceiro mais especial, porque os momentos a dois são o mesmo para divulgar. Então, ela, um momento íntimo entre um casal, ela quer divulgar tudo, né? Tira foto de tudo, e, enfim, está sempre mostrando que ela é bem amada pelo seu parceiro. Podem ver que está escrito no feminino, a única bem amada. O humilde,
O exibido humilde, né? Aquele que ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, mas não engana ninguém, né? Então ele acha que está dando alguma dica, ele acha que o que ele está fazendo está certo, né? E ele exibe essas ideias dele, né? Mostrando que aquilo que ele está fazendo vai dar sucesso, quando na verdade ele não está enganando ninguém, né? As pessoas sabem que ele não faz tanto sucesso assim. Tem também o gourmet de aparências, né? Para quem ir no restaurante se ninguém souber, né? É clique no prato. Ele não se aguenta, ele tem que tirar foto da comida para mostrar para os outros, né? Para que comer e sem ninguém saber? Por que você vai no restaurante e não mostra para ninguém, né? Você é burro, está fazendo isso. Tem que mostrar para os outros, né? Isso que pensa um gourmet de aparência, está sempre tirando foto do prato. E o lindo demais para não mostrar, aquele que acha que o dia de cabelo bom, desculpa o autorretrato, selfie. Quem nunca, não é? Então, aquele que vive tirando selfie e que se acha lindo demais para não mostrar. Olha, eu sou lindo, eu vou mostrar. Então, tem muito desse também. Então, essa é a ideia do infográfico, né? Mostrar ali diferentes comportamentos das pessoas. A pergunta é essa aí, né? De acordo com o infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários. E esses comportamentos revelam o quê? Vamos lá, presta atenção nas opções. Revelam uma exposição exagerada dos indivíduos? Revela a comicidade ingênua dos indivíduos? Vamos lá, comicidade, né? Agora vocês devem ter pensado, o que é comicidade? Comicidade vem da palavra cômico, algo de humor, ou seja, será que essa exposição das pessoas, dos comportamentos, mostra que existe algo cômico, uma comicidade ingênua, ou seja, as pessoas acabam sendo cômicas sem querer, né? Elas não fazem isso de propósito? Ou será que é o engajamento social das pessoas, né, na internet? Ou será que a gente percebe que o comportamento revela o disfarce do sujeito por meio de avatares? Então as pessoas se disfarçam de diferentes formas na internet. Ou será que é por avatares? Ou será que é uma autocrítica dos internautas? Não, esses comportamentos revelam que as pessoas fazem autocríticas. Qual é a resposta que vocês acham que está certa? Se quiserem que eu explique novamente alguma opção, também podem perguntar. Presta atenção na pergunta, pessoal. Ó, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos. As redes sociais, né? Como eu falei na última aula sobre redes sociais, tinha uma pergunta lá, que na rede social você sempre é estimulado a postar alguma coisa, né? Poste sua foto, poste um vídeo, no que você está pensando, né? Tem status no Face, tem status no WhatsApp, tem status no Instagram. Então a gente está sempre sendo estimulado a postar alguma coisa. E essa estimulação que está sendo feita pelas redes sociais, elas acabam mostrando, revelando quais tipos de comportamento. Bom, então nós temos aqui vários alunos achando que é a letra A. E a resposta é a letra A. É a exposição exagerada dos indivíduos. Então isso está mostrando que as pessoas elas mostram tudo sobre as suas vidas, né? Esse é o comportamento, que as pessoas elas não medem esforços e exageram na sua exposição, seja da comida, seja do namorado, seja do filho, seja das festas, seja da própria beleza, ou seja das ideias. Então as pessoas estão sempre se expondo exageradamente. É isso que o infográfico tenta mostrar, né? Aí uma aluna disse que é a letra D, né? Que ela estava na dúvida, assim, não seria um disfarce, porque eu acho que nas redes sociais a gente
não disfarça por meio de avatares, né? A gente mostra o que a gente pensa e o que a gente é, né? Então não é um disfarce ali. Essas são formas reais, né? Ou que as pessoas tentam parecer nas redes sociais. Então não é um disfarce do sujeito por meio de avatares. Então, se você analisar a frase, ficaria assim. Então, comportamentos. As redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam o disfarce do sujeito por meio de avatares. Esse avatares também eu não entendi o que ele quis dizer com avatares. Eu acho que é a questão das figuras, né, dessas pessoas. Mas não está falando de um disfarce, né? Está falando sobre a forma com que as pessoas se comportam e se expõem demais nas redes sociais. Eu sei que muitas vezes a vida real é diferente do que aquilo que aparece nas redes sociais. Mas ali no caso, esse infográfico revela que as pessoas se expõem demais, né? E elas colocam coisas que às vezes não são necessárias, né? Por exemplo, esse gourmet de aparências, né? Por que um restaurante se ninguém souber? Então, por isso que é a letra A. Outra questão de 2019 é essa, né? A pergunta, vamos para o enunciado, é assim: a educação para a saúde. Vamos mudar agora de assunto, vamos para a saúde. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Agora você deve estar se perguntando o que é pressupõe, adoção. Pressupõe aquilo que é pressuposto, que já é colocado antes, né, do que se lê o texto. Então, a educação para a saúde pressupõe, eu tenho essa ideia de que, né, de adoção, adotar é de fazer, de você aceitar um comportamento. Então, a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Então, a gente vai falar aqui sobre a educação para a saúde, que é a, a educação para você ter uma saúde higiênica, né, uma saúde física, hábitos alimentares. Então, essa questão da saúde está relacionada a fatores relacionados a. Então, a pergunta é: o que está relacionado a esses fatores de boa saúde, de educação para a saúde? Vamos ler o texto para ver, porque o autor ele vai falar no texto sobre a importância dessa educação para a saúde e ao que ela está relacionada para ter todas essas opções de saúde adequada, né? Todas essas, como eu diria, para você ter a alimentação, atividade física, opções de lazer, você tem que fazer alguma coisa. Existe uma chave para você fazer isso. Né? Então, vamos ver qual é essa chave, né? De onde que deve partir essa educação física, educação de saúde. Então, o título do texto é assim: Educação para a Saúde mediante Programas de Educação Física Escolar. Vamos falar de escola e educação para a saúde. A educação para a saúde deve ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes, frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que a saúde é a educação e, portanto, deve ser tratada não apenas como base em referenciais da natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Para quem não entendeu o sentido do texto, ele fala que a questão da educação para a saúde não é uma coisa estática, ou seja, você vai ensinar educação para a saúde para os alunos, você não vai ensinar uma vez. É um processo que você precisa ensinar e repetir várias vezes para que a pessoa use isso ao longo da sua vida, constantemente. Ou seja, não adianta você pedir para o seu aluno lavar a mão uma vez antes de ir para o lanche. Né? Não adianta você ensinar uma vez para os alunos que eles precisam praticar atividade física, por exemplo. Ou ensinar a alimentação para eles uma vez. Não pode ser algo estático, tem que ser algo
constante, para que o aluno possa adquirir esse conhecimento e construí-lo de forma individualizada, para que cada um saiba quais são as suas características fisiológicas e possam melhorar a sua saúde, porque tem pessoas que precisam melhorar a alimentação, outros a atividade física e assim por diante. Então ele fala que não é algo estático, e sim tem que ser algo individualizado. Cada aluno vai ter que ter a sua educação para a saúde, não é um simples conteúdo, é sim prática, né? Então, a educação para a saúde pressupõe uma adoção de comportamentos com base na interação de fatores ligados ao quê? Relacionados ao quê? A adesão de programas de lazer, a opção por dietas balanceadas, está ligada à constituição de hábitos saudáveis, está ligado à evasão de ambientes estressores que causam estresse, ou será que a adoção desses comportamentos com base na interação está relacionado à realização de atividades físicas regulares? Então, qual das opções tem mais a ver com o texto no geral sobre essa educação para a saúde? Pessoal, tem já 5 respostas, mas eu sei que tem mais alguns alunos que poderiam estar respondendo, então eu vou aguardar mais um pouco. Bom, nós tivemos aí no chat uma participação em torno da letra C. E é isso aí, é a constituição de hábitos saudáveis. Parabéns, pessoal. Porque hábitos tem a ver com constância, né? Tem que ser algo ao longo de toda a vida. Então, não adianta ensinar uma vez, tem que ter o hábito de fazer aquilo, de lavar a mão, escovar os dentes, né, de se alimentar bem, fazer exercícios. Porque se você não tem o hábito, você não vai fazer, você vai deixar de fazer, vai esquecer. Né? Agora, com o hábito, você nunca esquece e segue melhorando. Agora, essa questão 3 é sobre o Enem 2020. Tá? É uma questão que fala de tecnologia de novo. Vamos voltar para a tecnologia agora. Ele pede para analisar a imagem. Né? E a pergunta é assim: a realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma das suas principais funções. Você não precisa ser o expert em realidade virtual para saber essa pergunta, porque ele pede para analisar a imagem. Então, analisando a imagem, né, a realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções o quê? Vamos ver então como está representada essa imagem. Vou dar um zoom aqui nela. Você vê que tem um rosto de uma moça e na frente do rosto, ao lado, ao redor da sua cabeça, tem diversos quadros de, de imagens e textos. Então, tem quadros de vídeos, um que mostra planetas, outro que mostra árvores, outro que mostra textos, tem uma borboleta lá atrás, um olho. Então, está mostrando diferentes opções, né? A variedade que a realidade virtual pode trazer, certo? Então, isso mostra que é uma coisa fácil de ser acessada, em que você tem
diversas oportunidades, né, na realidade virtual. Então a pergunta é: a realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere, como é que a gente percebe na imagem, né, tem uma das suas principais funções. Qual é a função, então, da realidade virtual? Promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informações de difícil compreensão no mundo físico. A realidade virtual tem como objetivo ou como função conduzir escolhas profissionais da área de ciência da computação, oferecendo um leque de opções de atuação? Ou será que é transferir o conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais, como as das ciências exatas e naturais? Ou será que a função da realidade virtual é levar ao ser humano a experimentar mentalmente outras realidades para as quais é transportado, sem sair do seu próprio lugar? Ou será que a realidade virtual tem como principal função delimitar as tecnologias exclusivas de jogos virtuais, a fim de oferecer maior emoção ao jogador por meio de outras realidades? Certinho, pessoal. É isso aí. Eu quero agradecer a todos que estão mandando mensagem, o Thiago, o Cauã, a Luana, a Kelly, a Juliana, e parabéns por terem acertado. É levar ao ser humano a experimentar mentalmente outras realidades para as quais é transportado sem sair do seu próprio lugar. Essa é a ideia da realidade aumentada. Então, essa é a função dela, fazer com que você possa experimentar muitas realidades de forma fácil, né, sem sair do próprio lugar. Então, essa realidade virtual é uma tecnologia muito interessante, que está chegando, inclusive, para as escolas. Vamos agora para a questão 4. Questão 4, nós temos ali uma letra de música, né? E a pergunta é assim: nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de. Ela está perguntando para nós qual que é a suposição do último verso. O que ele supõe para nós? Né? O que ele quer sinalizar com esse último verso para nós? Vamos ler então, vamos ver. O último verso é assim, ó: acaba esse garoto sendo meu avô. Vamos ler agora a letra da canção completa. Seu delegado, eu sou viúvo e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa, com meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia é que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho. Eu, filho da minha sogra, é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. A minha nora é minha sogra. Meu filho é meu sogro. Meu filho, meu sogro é. Nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba sendo esse garoto meu avô. Acaba esse garoto sendo meu avô. Então, nós temos ali uma família com características diferentes, né? Porque um casou com o outro e teve uma confusão aí entre pessoas da família e ele tá perdido. Nem eu não entendi direito até agora o que aconteceu. Né? Eu vou até ler de novo para eu e para vocês entenderem também. Olha, eu sou viúvo e tenho um filho homem. Então, eu tenho um filho homem. Morreu sua esposa, ele é viúvo, tem um filho homem. Tá bom, até aí tranquilo. Agora começa. Né? Arrumei uma viúva e fui me casar. Então ele casou com outra mulher que era viúva. A minha sogra era muito teimosa e com meu filho quis se matrimoniar. Então casou com o filho dele. A sogra casou com o filho dele. Então seria o filho dele, seria o sogro dele.
Desse matrimônio nasceu um garoto. Então, seria o filho da sogra dele, né? Desde esse dia é que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho. E o filho da minha sogra é irmão da minha mulher. Então, o irmão da mulher dele é neto dele, né? Ele é meu neto e eu sou cunhado dele ao mesmo tempo. Minha nora é minha sogra, né? A nora acaba virando sogra. Meu filho é meu sogro. E nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Então, na letra dessa canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de. Então, essa suposição que acaba esse garoto sendo meu avô, né, é para fazer o quê? Qual a intenção do autor? É ironizar as relações familiares modernas? É reforçar o humor da situação representada? É expressar a perplexidade em relação ao parente? Perplexidade é quando você está perplexo, você está assustado com uma situação. Ou será que é para atribuir à criança a causa da dúvida existencial? Ou seja, ele tá com dúvida de quem ele é e a culpa é da criança, né? A culpa é dessa criança aí que acabou fazendo com que ele não soubesse nem quem ele era. Ou será que a intenção do autor da música é questionar os lugares pré-determinados da família? Esses lugares pré-determinados é o lugar na sociedade que ele fala, né? Lugar pré-determinado da família. Então, qual é a intenção do autor? Ironizar as relações, reforçar o humor, expressar perplexidade, atribuir à criança a causa da dúvida existencial ou questionar os lugares, o lugar da família na sociedade. Então, nós temos aqui uma divisão entre alunos que acham que é a letra A e outros que acham que é a letra B. Então, essa frase, na verdade, acaba sendo para reforçar o humor da situação apresentada. Então, é para isso que essa foi a intenção dele de acabar assim com o texto, né? Dizendo que esse garoto acaba sendo meu avô. Na verdade, eu acho que não é isso, né? Ele só trouxe essa frase para reforçar o humor da situação, que é uma situação muito, muito engraçada. E aí ele trouxe essa frase para finalizar o texto dele, né? Que na verdade é neto dele, né? E aí acabou ficando tão confuso que ele acabou trazendo essa frase no final. Agora, a última questão de hoje de simulado do Enem. Nós temos um anúncio publicitário. Esse anúncio propõe soluções para um problema social recorrente. Então, é uma proposição para tentar solucionar um problema recorrente. De que forma ele tenta propor essas soluções, né? Vamos ler, então, a propaganda. Está escrito assim: respeita as torcedoras. Conversar? Ok. Torcer juntos? Ok. Tocar sem permissão? Né, já é assédio. Não pode. Empurrar? Também não pode. É agressão. Se sentiu desrespeitada? Denuncie. Diz que 180. Temos o hashtag respeita as minas e hashtag geral na paz.
Qual foi o objetivo, então, dessa propaganda, né? Foi promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos? Foi estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte? Será que foi divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol? Será que foi informar o público masculino as consequências de condutas ofensivas? Ou será que foi regulamentar normas de boa convivência nos estádios? Se vocês analisarem ali as questões, tem algumas que não tem nada a ver com a propaganda, né? Porque o Enem ele é bem engraçadinho, né? Eles gostam de ah, tentar confundir a gente, porque a gente sabe que hoje em dia o futebol feminino está aumentando a sua relevância e mas tem muitas pessoas que ainda discriminam. Só que essa propaganda não fala sobre jogadoras de futebol, fala sobre torcedoras no estádio, né? E aí tem uma opção ali que fala sobre ah, a igualdade entre homens e mulheres no esporte. Não tem nada a ver com isso, né? Então, aí nós temos a resposta de vocês aí, o pessoal está falando letra A e letra E. E a resposta é a letra A, porque eles querem promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos, para que os homens respeitem as mulheres, porque conversar pode, torcer junto pode, agora assédio e violência não pode. Né? Muitas vezes nas torcidas existe isso, existe pessoas que passam a mão nas mulheres, né, que empurram mulheres. Então esse é o objetivo deles, é promover ações de conscientização para reduzir a violência do gênero em eventos esportivos. A letra E também não é uma questão que está na opção errada, porque fala sobre a boa convivência, mas o problema dela é a palavra regulamentar, que isso não é um regulamento, é uma propaganda, é propaganda, como diz a palavra, é para promover, propaganda. Não é um regulamento. Então por isso que não é a letra E. O regulamento ele tem artigos, incisos, parágrafos. E, então era um texto muito mais denso, um texto muito diferente de uma propaganda, que é uma linguagem simples, uma linguagem intuitiva, com menos palavras. Então é para isso, é para promover a conscientização das pessoas, né, da questão da violência de gêneros nos eventos esportivos, que estão voltando, né? A torcida, o público nos eventos está voltando, então é uma questão que é importante também. Bom, agora o professor vai ensinar para vocês um pouco sobre pronomes. Os pronomes, eles são palavras que a gente usa todos os dias, o tempo todo, e não percebe. Os pronomes, eles são muito legais porque eles substituem outras palavras, para que você não precise repetir várias vezes a mesma coisa.
Então, o professor vai trazer agora para vocês uma pequena aula sobre pronomes. Vou começar pelos interrogativos. Né? Para fazer uma pergunta, você precisa usar um pronome interrogativo. E são eles, né? O que, como, onde, porquê, quando, quem, com quem, cadê, qual e qual. Cadê ali azul? Azul é a frase ali. Então, esses são os pronomes que indicam perguntas. Por exemplo, o que é para indicar característica? O que você fez ontem, por exemplo. Como? Como é a maneira com que você faz algo. Como você estuda no online. Onde? É o lugar. Onde você mora? Eu moro em Concórdia. Por quê? É um motivo. Por que você vai à igreja? Porque eu gosto de rezar. Quando? Quando é momento. Quando você trabalha? Eu trabalho de segunda a sexta. Quem? Para indicar uma pessoa. Quem é o seu professor? O professor é o William. Com quem? A companhia. Com quem você mora? Moro com um amigo. Cadê? Cadê é um pronome interrogativo, mas ele é informal, sabe? Ele é um pronome que ele não aparece nas listas oficiais de pronomes interrogativos, mas ele também tem a função de indicar pergunta, né? Por exemplo, cadê o meu celular? O celular está no chão. Cadê é o antigo onde está, né? Que acaba sendo substituído pelo cadê, né? Onde está meu celular agora virou cadê meu celular. É um jeito mais informal. Aí você deve estar se perguntando, professor, está errado? Não está errado, mas se você estiver escrevendo para alguém relevante, importante, não é muito recomendado usar o cadê. O cadê é mais para fala do que para escrita. Né? E o qual? Qual são opções, né? Preferências. Qual cor você prefere? Branco ou azul? Eu prefiro azul. Então, toda vez que aparecer essa palavra, são pronomes interrogativos. Agora eu vou ensinar para vocês os pronomes indefinidos. São as palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Então, esses indefinidos, como diz a palavra, são indefinidos, você não tem como definir quem ou o que é aquilo. Você pode definir uma quantidade, mas não quem. Por exemplo, muito e pouco, né? Muitas pessoas, quantidade grande. Poucas pessoas, quantidade pequena. Agora, não estou dizendo quem são essas pessoas, estou dizendo a quantidade de pessoas. Né? Da mesma forma, nós temos o outro dia. Não, a gente se vê outro dia. Que dia é esse? Não sei, está indefinido. Né? Ah, alguém me roubou. Quem me roubou? Não sei, indefinido. Né? Ou me empresta algum lápis. Eu estou pedindo um lápis específico ou qualquer um? Qualquer, me dê algum lápis. Ou outro exemplo, ninguém também é. A gente não tem ninguém aí na lista. Mas tem ninguém também definido. Ninguém comprou água. Sei lá. Ninguém é uma pessoa indefinida. Eu não estou falando sobre alguém, eu estou falando sobre ninguém. Não estou apontando para uma pessoa. Eu estou apontando para ninguém. Não estou falando, não estou querendo criticar ninguém. Olha, ninguém me ajudou. Você fala ninguém me ajudou, eu não estou querendo criticar alguma pessoa. Estou falando no sentido geral. Ah, você está falando de quem? Quem que tinha que ter ajudado? Não quero falar. Ninguém me ajudou, né? Então, são esses que estão aí na tela, né? Algum, nenhum, nenhuma, nenhuns e nenhumas. Né? Esse nenhuns aí e nenhumas é pouco usado, mas ele existe, né? Tantos, tanta, todo, toda. Bom, aí nós temos os femininos e os masculinos. Né? Aqui tem uma atividade para completar com algum, alguém, alguma, nada, ninguém, tudo, outras, alguma, qualquer, algumas, muitas, muita ou poucas. Poucos. Aí, número 1.
né? Quem quiser mandar aí no chat já a resposta, pode mandar ali, número 1, resposta tal, 2, resposta tal. Eu vou esperar aí uns 2 minutos, e aí eu vou fazer a correção. Por exemplo, no número 1, você sabe de algum lugar para comprar bons livros? Bom, então vai ficar assim as respostas. Ó. Ele conhece alguém que já visitou mais de 10 países. Você ouviu alguma coisa? Eu não vi nada. Ele sabe de tudo. Não gostei desses óculos. Você tem outro? Você tem alguma preferência para o almoço? Não, não. Alguma coisa ou qualquer coisa está bem para mim. Qualquer coisa está bem para mim. Nós bebemos muitas ou poucas cervejas ontem. Procurei, mas não encontrei nenhuma informação sobre o livro. Ontem eu li alguns artigos para minha prova, ou também parece muitos artigos para minha prova. Então, esses são os pronomes que a gente usa, muitas vezes nem percebe esses pronomes indefinidos. Pronomes demonstrativos, esses são bem, muito usados, mas eles têm uma importância maior, eu digo, que os indefinidos, assim, porque, principalmente na hora de escrever, tem diferença. Existem 3 modos de analisar os pronomes demonstrativos. No sentido de tempo, no sentido de espaço e de referência textual. No sentido de tempo, é no sentido de anos, meses, ou dias, horas, que seja. Se você fala neste ano, é o ano 2021. Não é 2020. Neste ano agora. Né? Se você fala naquela época ou naquele ano, é um tempo passado. Né? Se você fala nessa, é um passado ou um futuro próximo. Né? Por exemplo, nesse ano, falando do ano 2020, né? Nesse ano que passou, ou nesse ano que vai vir. Né? Então, essa é a referência. Neste 2021, né? Ou nesta hora, às 11 horas, às 10 horas e 15, nesta hora, né? Neste dia de sábado, é agora. Agora, se você usa o nesse, você está se referindo a 2020 ou 2022. Nesse ano de 2020, nesse ano que passou. Ou nesse próximo ano, tem que usar o próximo, né? Nesse próximo ano, 2022. E o passado distante você vai usar naquele ou naquela época, né? Naquele ano, naquela época, há muito tempo atrás. Então, essa é a referência temporal. Muito importante isso, pessoal. Não pode trocar essas palavras aí, ó. A dica, né? Quando você usa o T, é para coisas de agora. Quando você usa o SS, nessa,
para coisas próximas, mas não agora, e o QU, né, naquela, é passado, distante. Agora, no sentido espacial, é de lugar, né? Esse aí já virou uma confusão, que as pessoas já misturaram o esta e o essa. E tá bem difícil para nós, professores, separar. E a tendência é que as pessoas sigam falando e escrevendo errado. Mas ainda a regra é essa. Esta com T, aquilo que está, que é seu, que está com você nesse momento, né? O objeto seu. Esta minha cabeça, né? Este meu celular, com T. Este meu dicionário, com T. Ele está aqui comigo. Agora, aquilo que está aí com você é esse celular que você está assistindo a aula aí agora, essa mesa que está aí na sua frente, essa cadeira que você está aí sentado, é essa, com S, dois S's, tá bom? É estar perto de quem eu falo. Por mais que a gente esteja distante, né? A gente está numa aula online, vocês estão longe de mim, mesmo assim eu vou usar essa, porque eu estou conversando com você, né? Não importa no sentido real, né? Está longe de mim, vou falar aquela aí com você, não, é essa aí com você. Então, quando você está conversando com você ou com o tu, né? A segunda pessoa, você vai usar o essa, né? Quando está com você, você usa o esta. Infelizmente, os brasileiros misturaram tudo e hoje está tudo misturado, mas estou ensinando para vocês a regra, né? E recomendo que usem, isso é importante. Regras são feitas para serem usadas. Aí nós temos o aquela, né? Aquela que está longe. Você está conversando com uma pessoa e você está apontando para algo demonstrativo, né? Apontando para algo longe. Aquela mulher lá, né? Aquele livro lá. Ó, me pega aquele guarda-chuva. Está longe, né? Dá para usar o esse para aquilo que está longe? Não. Ah, pega esse guarda-chuva aí, né? Se é o esse aí, tem que estar perto de você, não longe. Ah, olha essa mulher passando lá na rua. Essa mulher passando lá? Não. A regra é assim: este aqui, esse aí, aquele lá. Sempre é isso, não dá para misturar. Este aqui, esse aí, aquele lá. Então, olha aquela mulher passando lá. Ah, aí sim. Né? Então, essa é a regra. Né? E se no Enem vocês precisarem usar um pronome demonstrativo, vocês vão usar as referências textuais. Quando você quer antecipar uma palavra, você vai usar o esta. Quando você quer retomar o que já foi falado, você vai usar o essa. Agora, quando há mais de um termo que pode ser retomado, retoma o mais distante opondo-se à família do T, que retorna o mais próximo. Então, se você tem duas coisas, né? E você quer retomar uma coisa daquelas, você vai usar o aquele. Vamos por dois exemplos, né? Esta palavra me intriga. Que palavra é essa? Saudade. Que palavra é esta? Saudade. Então, eu sempre tenho junto do esta com T, no sentido da referência textual, dois pontos. Esta palavra me intriga. Qual é a palavra? Dois pontos. Saudade. Agora, se você quer retomar um termo que foi falado, essa palavra me intriga, saudade. Então, a palavra saudade já tinha sido falada antes no texto, vamos fingir que tinha um texto antes nessa frase, e agora você quer falar sobre a saudade. Olha, essa palavra que eu falei antes me intriga. Que palavra é essa? Saudade. Agora, se você tem ali duas pessoas e quer se referenciar uma delas, né? Você vai usar o este e aquele. Então, por exemplo, pai e filho discutiram. Este é o filho, respeitou aquele, que é o pai. Percebam que o filho veio depois. Então, no texto, eu vou usar o este para me referir ao filho, que está mais perto do este. Então, este se refere ao filho, respeitou aquele que é a primeira palavra no texto. Então, se você analisar o lugar das palavras, entre a palavra filho e esse tem uma palavra só ali, está ali pertinho. E o aquele se refere àquele que está mais longe, que é o pai. Então, pai e filho discutiram. Este, que é o filho, desrespeitou aquele, que é o pai. Aqui tem uma atividade. Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, tu pode... isso. Quando tinha travado aqui para mim, eu não vi a tua explicação de
tipo, perto de quem fala esta e perto de com quem se fala essa. Tipo, quando eu me refiro a mim, eu uso essa? Quer dizer, esta? Não, não. Você usa o esta para coisas que é da sua posse. Esta, estes, em todas as variações. Coisas da sua posse que estão junto com você. Um celular no seu bolso, você fala este, meu celular. E você vai usar o essa quando você está conversando com outra pessoa e você quer pegar o celular dela, por exemplo. Ah, me empresta o seu celular, esse celular que está no seu bolso aí, entendeu? É isso. Tá, É entendi. esta Obrigada. é aquilo que está perto de você, que é a sua posse, né, que está aí junto contigo, aí, na sua mochila, que é a sua mochila, né, não é do outro, a sua mochila que você trouxe e tal. Ah, este é meu livro, este é meu notebook, este é minha caneta. Agora, se você está conversando com outra pessoa e você fala, ó, empresta essa aí, né, é esse que está aí com você, não que está comigo. Então, o que está comigo, eu não posso falar esse dicionário, tá errado, é este dicionário. Infelizmente, as pessoas acabam confundindo, né? Então, é isso. Voltando para essa atividade, né? Então, fica assim a receita do bolo, né? A gente não tem aí muito tempo para fazer a atividade, então eu vou ler como fica a resposta. Fica assim, ó. Ana, me dá esses ovos que estão aí com você. Estes ovos aqui estavam na geladeira. Vou pegar aqueles lá em cima da mesa que não estão gelados. Você sabe onde está aquele livro de receitas que era da vovó? Tô falando do passado, né? Aquele livro de receitas que era da vovó? Ah, acho que é este que está aqui comigo. Não, esse aí com você é o da tia Inês. Então, é aquele lá em cima do armário. Aí ela fala assim: esse chocolate aqui é amargo. Me dá, por favor, esse aí que está do seu lado, que é mais doce. Né? Essa receita tinha até mais um pedaço, mas eu tirei. Então é isso, pessoal. Este aqui, esse aí e aquele lá. Pronomes pessoais agora. Pronomes pessoais isso é uma coisa básica e simples, mas a gente vai fazer uma revisão aí. Vamos falar então. Do caso reto é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Aí agora vocês devem estar perguntando, professor, mas eu você? E eu você? Pois é. Existe hoje uma tendência de mudança, né? No caso, na prática já mudou, mas ainda a gramática, eles são um pouco lentos nessa mudança, são um pouco conservadores, não querem mudar. Nas minhas aulas, eu já ensino a forma da prática, porque eu não sou retrógrada, eu quero trabalhar com o presente e com o futuro. Então, eu já ensino para os meus alunos, desde as crianças, que o voz não é mais usado. Eu falo o que é o voz, eu digo, o voz é isso, mas ninguém usa. E vocês não são obrigados a usar também. Né? Então, o tu ainda é usado, mas ele está numa briga com o você. Eu sempre digo para os meus alunos, né? As palavras estão em briga. Algumas, né? Porque você pega aí aluno e discente. Muito mais usado a palavra aluno do que discente. Mas vamos dizer que no futuro as pessoas prefiram falar discente, que é a mesma coisa que aluno. Vai ser discente que as pessoas vão falar, né? Mesma coisa o celular. Tem celular, telefone e smartphone. Qual que é usado? Muitos usam celular aqui na nossa região. Mas vamos dizer que daqui a um tempo se troque pela palavra smartphone, que as pessoas aprendam a falar e todo mundo fala isso. Mesma coisa acontece com os pronomes, eles estão em constante briga, luta entre as palavras para ver qual é a melhor. Com o eu, ninguém briga, que não tem outra palavra para substituir. Agora o tu tem o você. Né? Tá sendo, tem essa disputa. Qual é o certo, professor? É o tu. Mas o você, ele é esmagadoramente mais usado. Né? Então tem ali, no caso ereto tem o tu e o você, que no caso você seria um pronome de tratamento, mas ele feito uma gambiarra com ele, como muitas coisas no Brasil são feitas, né? É feito uma gambiarra com você e ele acabou se tornando a função de tu. Ele está ali ocupando o lugar do tu. Isso é bom? Não, o certo seria falar tu. Só que a gente não vai conseguir fazer com que 210 milhões de pessoas falem você. Né?
não digo 210 porque tem ainda uns que falam tu foste, tu tens, mas é uma minoria muito pequena, né? E tem o ele e o ela, o nós, que tem também a variação do agente. Esse sim, ele é informal, ele não é. Ele é muito usado, mas eu não recomendo usar ele, por exemplo, num texto de redação, usar o agente. A gente tem que ser menos corrupto, por exemplo. Né? Seria nós temos que ser. Ó, é a forma correta. Assim, isso eu não recomendo muito o agente, mas ele existe. Né? E tem o vós, que eu acabei de falar aqui. Se o tu é pouco usado, o vós é muito menos. Porque o vós aparece só na Bíblia, textos religiosos. Eu escuto assim. Se eu escutei 2 vezes nos últimos 10 anos alguém falando vós, né? Acho que foi isso, né? 2, 3 no máximo, porque não é muito usado, não. E o eles e elas, né? E sobre essa questão nova que está aparecendo aí desses pronomes, agora eu até esqueci o nome porque eu não gosto deles. Esses pronomes novos, tipo eles, né? Todes, eu sou extremamente contra isso. Não vou ensinar os alunos de forma alguma, porque isso não é inclusão. Inclusão de LGBTQI, não se faz com pronomes, se faz com outras coisas, né? E o pronome, ele não, o português não deve ser afetado por essas minorias que querem mudar. Eu sou extremamente contra. Se vocês são a favor, respeito, mas eu não ensino isso, né? E não é nada oficial, né? Se um dia for oficial, eu vou me obrigar a me adaptar, mas não é oficial, então. Aí nós temos os pronomes oblíquos, né? Me, te, se, o, a, lhe, nos e vos, se, os, as e lhes. Esses são os pronomes para se referir à pessoa, mas não de forma reta, como dizem, são átomos oblíquos. Então, me empresta um lápis, empresta para mim, empresta para a primeira pessoa, que sou eu. Empresta para eu, tá errado, né? Empresta para mim. Ou me empresta. Então, ali nos oblíquos tem o mim comigo, ti contigo, si consigo, nos e conosco, vos e convosco, e si consigo. Por exemplo, ela ficou triste com ela mesma? Não, ela ficou triste consigo mesma. Ah, eu vou passear com você? O correto é falar, eu vou passear contigo, né? Só que como o ti ou tu é pouco usado, as pessoas falam com você, né? E o nos e conosco está sendo substituído pelo com a gente. Venha com a gente, né? Venha conosco, certo? Eu poderia ficar falando aqui mais 15 minutos sobre esses pronomes, mas aí a aula está acabando. Bom, pessoal, eu queria ensinar para vocês ainda sobre eu e mim. Esse aqui é bem, bem, bem rápido. Ó. O eu tem que ter um verbo depois para você usar. Por exemplo, haga um trabalho para eu fazer. Mim não faz. Então, não posso falar para um trabalho para mim fazer, é sempre para eu fazer. Então, se naquela frase tiver um verbo depois, você vai usar o eu. Eles chegaram antes de mim, haga um trabalho para eu fazer, haga um trabalho para mim. Ele pediu para eu elaborar alguns exercícios. E o outro é, para mim, viajar de trem é uma aventura. Aí você deve estar se perguntando, não é para eu, porque tem o viajar depois? Não, é para mim, porque tem a vírgula ali, a vírgula indica que acabou a frase. Né? E a nossa aula também acabou. Pessoal, então na próxima aula eu vou ensinar sobre os pronomes possessivos, sobre ambiguidade, que hoje não deu tempo. E eu vou passar para vocês um quiz aí sobre esse assunto dos pronomes, para quem quiser participar. Então é isso, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e bom fim de semana.